bênção, meus irmãos. Estaremos estudando a lição 10 da revista Jovens, e da lição Cuidado com o Vento de Doutrina. O trimestre é o fundamento dos apóstolos dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Revista comentada pelo pastor Elias Torral. Hoje vamos continuar falando sobre a doutrina, sobre os fundamentos dos apóstolos dos profetas, e veremos a questão do vento de doutrina, ou seja, ensinamentos que são contrários, pessoas que se opõem à palavra de Deus e ensinam doutrina de homens ou de demônio que vêm mover as pessoas da verdade. Então nós devemos estar firmes para resistir qualquer vento de doutrina, não ser mais meninos inconstantes, como diz a palavra do Senhor. O texto principal da nossa lição diz: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. João 7, versículos 16 e 17. O resumo da lição: as Escrituras Sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-los. E os objetivos da nossa lição são mostrar as tendências atuais das falsas doutrinas, conscientizar da resistência do crente contra as falsas doutrinas e saber que o crente deve amar a Deus e a sua palavra. Veremos aqui que esses ventos de doutrina, com o decorrer das épocas, mudam. O diabo sempre investe de forma variada contra a igreja, usando pensamentos de homens que não suportam a sã doutrina, e, como diz a palavra do Senhor, amontoa para eles mestres que falem conforme aquilo que eles querem fazer, viver. Então esses ventos de doutrina vão sempre ao encontro do desejo dos homens de viverem uma vida longe de Deus, uma vida buscando apenas os prazeres, querendo satisfazer sua própria vaidade, sua própria concupiscência. Então, a cada tempo, o inimigo usa armas diferenciadas, mas a sua estratégia é a mesma, de distorcer a palavra de Deus e fazer com que as pessoas deixem de crer na verdade absoluta e passem a querer relativizá-la, modernizá-la e adaptá-la para o seu tempo, para a sua vontade, para que ela possa, então, não reprovar a sua vida de pecado. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos que ela não muda, rocha. É uma verdade absoluta. Louvado seja o Senhor. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não adianta inventar atalhos, não adianta criar outras rotas. Certamente estará desviado da verdade e desviado de chegar até o céu. O texto bíblico se encontra em Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glórias a Deus. Então, esses dons ministeriais têm um propósito. Deus dá a homens dons à igreja para a sua edificação, para nos fortalecer, para que possamos edificar e crescer, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, crescer, não ser mais meninos inconstantes, que creem em qualquer coisa, que uma notícia especulativa, uma profecia falsa, algo que colocam às vezes nas redes sociais, as pessoas já vão direto crendo, sem examinar, sem olhar para as Escrituras. E esse crescimento, então, vai depender desses líderes que o Senhor coloca na igreja, mas também, como diz aqui, cada parte, cada membro, segundo a justa operação de cada parte. Então, cada membro tem que estar nesse mesmo esforço de ver o corpo crescer, de chegarmos à estatura de varão perfeito, a estatura de adulto. Louvado seja o nome do Senhor. E como veremos no último tópico,
para isso nós temos que amar a Deus, amar a palavra, glórias a Deus. Não amar a nossa própria vontade, o nosso próprio achismo ou as ideologias dos homens, mas amar a Deus, amar a palavra, não querer pecar contra Ele e querer obedecer toda a sua instrução. A única forma de alcançarmos o que realmente interessa, que é a salvação das nossas almas, que é a vida eterna. Louvado seja o Senhor, que é o perdão de todos os nossos pecados. Introdução. Estamos estudando a respeito da preciosidade da doutrina bíblica, advertindo sobre os perigos das falsas doutrinas que conduzem as pessoas ao erro e às práticas pecaminosas. Na lição deste domingo, veremos uma análise a respeito do que a Bíblia chama de vento de doutrina, a fim de que seja identificado, resistido e vencido. Vamos também ver como podemos identificar as atuais falsas doutrinas e como o crente pode e deve resistir aos seus ataques, mantendo assim o amor a Deus e a sua palavra acima de todas as coisas. Então, em resumo, tudo que veremos nessa lição, precisando dessa parte, que devemos identificar essas falsas doutrinas, resistir e vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o primeiro tópico, que fala sobre as tendências atuais das falsas doutrinas. Tempos pós-modernos. Então, cada tempo o inimigo utiliza-se de uma arma naquela época, naquela cultura, para poder distorcer a palavra do Senhor. E hoje nós veremos aqui com essa análise quais são as tendências do inimigo, de querer enganar as pessoas, que eles utilizam com os pensamentos modernos ou os pensamentos que fazem parte da pós-modernidade, ou seja, após o tempo que chamar a modernidade, nós estamos vivendo após isso. O crente não conseguirá manter uma fé genuína em Deus se ele não conhecer as tendências e os desafios de seu próprio tempo. Nesse caso, que tempos são os atuais? Quais as principais marcas da atualidade? A Bíblia faz sérios alertas sobre o perigo que cerca o crente no que se refere ao presente século. 2 Coríntios 4:4 e 2 Timóteo 4:10, Tito 2:12. Para que não se renda aos apelos mundanos e carnais do seu tempo. O crente precisa ser capaz de identificar os seus males a fim de enfrentá-los e vencê-los. Então a gente vê hoje tantos movimentos que vêm contrário à palavra de Deus, ao próprio Deus, aos princípios que a Bíblia ensina. A gente tem que saber identificar e entender que isso não é coisa simples, não é coisa normal, não é coisa moderna ou no progresso, mas sim, muitas vertentes dessas ideologias buscam tão somente desfazer de Deus, desfazer da sua palavra, e como disse na introdução, levar o homem a errar e a viver de forma pecaminosa. Então, vigiemos e tenhamos discernimento para ver essas ideologias, esses pensamentos contra a palavra, querendo nos enganar, nos engodar. O tempo atual tem sido chamado de pós-moderno, cujo sentido pode ser resumido como movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança os princípios racionais e universais. Então, como veremos aqui mais à frente, é um tempo que as pessoas querem desconstruir os valores passados, todo o pensamento anterior, a modernidade, já que estamos após a modernidade, pós-moderna, querem desconstruir tudo isso, os legados, a transmissão de conhecimento, de cultura, a nossa cultura que é baseada em princípios judaico-cristãos. Então, é um momento que as pessoas não querem só ser contra ou destruir tais princípios e valores, mas querem desconstruir, ou seja, eles filtram-se e vão desmanchando por dentro, vão desfazendo aquilo que forma a nossa sociedade, inclusive. Ela nasce, ela se desenvolve a partir desses princípios, glórias a Deus. Mas o homem pós-moderno quer ressignificar todas as coisas, quer tornar tudo ilegítimo ou relativo. Na prática, o mundo pós-moderno desvaloriza a lógica e o sentido das coisas, dando ênfase ao que foge à regra. Então, o que está estabelecido tem que ser destruído, desconstruído e pior, não se coloca nada no lugar, só desmancha e bagunça tudo. Vamos falar sobre isso no segundo subtópico, tempos de desconstruções. A pós-modernidade foi disseminada principalmente pelo pensamento de alguns teóricos que representam a ideia deste tempo, que busca afrontar a fé cristã. A ideia desse teórico é a de que o conhecimento herdado, seja religioso ou familiar, não pode ser considerado uma verdade absoluta,
pois é fruto da mente humana apenas, né? O legado da cultura vai ter que ser refeita, segundo esses teóricos, vai ter que ser desconstruída, né? Sempre lembro de uma frase de uma vereadora da capital do nosso estado, aqui em Sergipe, uma vez disse em seu discurso que abominava a família tradicional, né? Então a gente vê esse viés, né? Esse discurso de querer desconstruir. É isso que eles tentam transmitir através da mídia, através de filme, né? No tempo desse estava em cartaz aí um filme da Barbie, que em vez de trazer a nostalgia lá do brinquedo das meninas, trouxe um discurso pós-moderno, né, para desfazer da cultura patriarcal, ou seja, o homem não tem que ser cabeça e o homem é um tolo, é retratado, né, nessa história, nessa ficção, como alguém incompetente e as mulheres que dominam tudo, né? Então sempre a gente vai ver essas ideologias, né, sendo transmitidas através da mídia, através da escola, né? Ideologia de gênero, muitas outras que quer desconstruir tudo, desconstrói a família, desconstrói a imagem do pai, né, até a mãe, né, o pai e a mãe são autoritários, né, a ideologia de gênero, né, um pai é um opressor quando dá um carrinho ao seu filho, a mãe é uma opressora quando dá uma boneca à filha, porque ela está moldando aquela criança para ser mulher, para ser homem, né? Então quer desconstruir a questão do sexo biológico, e hoje usando, né, a semântica, utiliza-se do termo gênero, que não tem nada a ver, né, até mesmo nos documentos oficiais já não aparece mais a palavra sexo, que é o biológico, que é o que a pessoa nasce, o que a pessoa é, mas para ser líquido, para ser moldável, utilizam-se a palavra gênero e de forma semântica vem enganar, e a gente até utiliza esse termo erroneamente. Então, essas ideologias vão infiltrando-se para desconstruir tudo que tínhamos de valores, de princípios. A ideia desse teórico é a de que o conhecimento herdado, seja religioso ou familiar, não pode ser considerado uma verdade absoluta, pois é fruto da mente humana apenas, né? Os feministas, quando dizem, né, que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, ou seja, ela é moldada, ela é forçada a ser mulher. Então a gente percebe aí que as verdades que são absolutas são descartadas, são desconstruídas para, como eu falei, não colocar nada no lugar. Ou seja, eles já querem só destruir, desconstruir as coisas. Para alguns teóricos da pós-modernidade, as palavras conhecimento e poder estão relacionadas de forma que o discurso não tem a intenção somente de comunicar, mas de estabelecer domínio e poder. Então, até o legado, até a cultura, o ensino também vai ser desconstruído, porque é uma forma de opressão, né? Você está querendo dominar. Então tem que ser tudo desfeito, realmente, como veremos aqui. Um teórico diz que é uma sociedade líquida, que se amolda à forma das pessoas viver, ao pecado, à maneira que as pessoas quiserem, né, viver longe de Deus. Então a Bíblia é um inimigo ferrenho a esse tipo de pensamento, e por isso também a Bíblia é alvo de ataque dessas ideologias. Eles também propagam a desconstrução das bases pré-estabelecidas, pois para tais pensadores são apenas criações humanas. A desconstrução do conhecimento herdado, da palavra falada e da palavra escrita representa a destruição da tradição, do ensinamento e da palavra de Deus, pilares do cristianismo. Sendo assim, o vento atual é o da desconstrução em torno da fé na palavra de Deus, né? Então, é esse o vento de doutrina que tem abalado o mundo nesse momento. Desconstrução. E como vimos, a desconstrução é um leque, né? Abrange toda essa questão, né? Da tradição, do discurso, da palavra, né? Daquilo que nos foi transmitido de pai para filho, né? Tudo isso é desconstruído, né? Volto a lembrar a frase da vereadora, né? Abomina a família tradicional, ou seja, pai, mãe, filhos. Isso aí para ela é o problema da sociedade. Deus tenha misericórdia. Pelo contrário, né? Quando a gente vê todas as estruturas sendo abaladas, a gente vê uma sociedade doente que tem nascido nesses dias. Filhos que não respeitam pais,
não respeitam a autoridade de professores, né, e acabam imprimindo, né, uma realidade terrível para a nossa sociedade. É notícia após notícia de coisas terríveis que acontecem, né, eles arquitetando o assassinato de seus pais, junto com seus namorados, namoradas, netos, né, batendo em avós, professores sendo ameaçados de morte. Então a gente vê esse vento que, né, sopra na atualidade, né, na pós-modernidade, querendo encontrar tudo que é sólido, tudo que é rocha. Por isso que a Bíblia diz que a nossa casa deve ser construída sobre a rocha e não sobre a areia. A areia, infelizmente, essa cultura atual, esses pensamentos atuais que são maleáveis, líquidos, né? E o terceiro subtópico, espiritualidade sem vida. Então, vamos ver como estão também atingindo agora a questão da espiritualidade. A mentalidade pós-moderna traz consigo aquilo que tem de mais nocivo a fé cristã na atualidade, pois ela depende do fim do padrão, principalmente o bíblico. Logo, a verdade é particularizada e a autoridade é desrespeitada. A moralidade é circunstancial e os relacionamentos são descartados, né? Só nessa fase aqui a gente poderia imaginar muitas situações que estamos vivendo, né? Começando pelo fim, relacionamento descartável, né? Não é a moda, né? Nos últimos anos era os jovens ficar, né? Talvez hoje já tenha até outro termo, deve estar até desatualizado, mas, né, não tem compromisso, não existe um relacionamento sólido, mas é algo que é para se experimentar, para viver novas experiências, e as pessoas não se firmam mais ao modelo bíblico, ao padrão, ao princípio de família. Então, relacionamento descartável, autoridade respeitada, como já falamos na escola, nos pais, a moralidade circunstancial, né, tudo relativo, vamos ver mais à frente, e a Bíblia, né, ela não se encaixa nesse tempo. Então as pessoas querem mudá-la, né? Em Romanos 12, a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Então não podemos ser líquidos, não podemos nos amoldar, né? Então um lugar que é redondo, eu fico redondo. Lugar que é quadrado, eu tomo uma forma de quadrado. Não. Nós devemos estar convictos, renovados pela transformação do nosso entendimento e transformar o mundo com isso. E não o mundo nos querer amoldar. E a gente vai ver que isso vai interferir na espiritualidade. A espiritualidade sem compromisso com a igreja local é um fenômeno pós-moderno que está no âmbito, na maioria, dos desvios doutrinários da atualidade, né? Nós já visto um movimento que cresce muito, que são os desigrejados. Não aceitam autoridade nenhuma eclesiástica e acabam, né, por alguma decepção, alguma contrariedade que tem na igreja, né, atacando a igreja. Na revista dos adultos, a gente está aprendendo que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo não pode ficar membros afastados uns dos outros. Tem que estar, como já lemos aqui também, né? Louvado seja o nome do Senhor. O verso 16 do texto bíblico que lemos, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Então, a igreja é o corpo, tem que estar unido, precisa os membros estarem interligados, um depende do outro, estão todos ligados à cabeça. E a gente vê movimentos que surgem, né, nessa espiritualidade da pós-modernidade que são contrários, então, à figura da igreja, a forma como Deus, né, desenhou a igreja, Jesus fundou, inaugurou ali no Pentecoste. Então, todos os princípios bíblicos sobre a igreja são também contrariados nestes movimentos. Os seus adeptos não minimizam a importância da espiritualidade, entretanto, desvinculam-na de qualquer compromisso com uma denominação e até mesmo com uma liderança espiritual. Afinal de contas, o que importa é sentir-se bem e viver conforme os próprios padrões. Na espiritualidade pós-moderna, é possível ter experiências sobrenaturais sem compromisso com a verdade da palavra de Deus, mesmo porque ela é a espiritualidade do sentir e não do viver. Então, mais também informações aqui que poderíamos relacionar com o que estamos vivendo hoje. Essa questão das pessoas não querer ter um compromisso com a palavra, com Deus, com a igreja, com a liderança espiritual. Isso, já começa nesse movimento desigrejado, a gente percebe isso claramente,
mas isso também permeia toda a sociedade. Pessoas hoje querem continuar vivendo pecado, mas saborear algum produto gospel. Ouve uma música evangélica e fala: que música linda, falou comigo, me emocionei. Então elas querem ter uma espiritualidade sem realmente nascerem de novo. E a gente vê, né, show gospel. Semana passada teve um show gospel aqui na nossa cidade e são, né, milhares de pessoas. Mas as pessoas não querem seguir a Cristo, querem continuar no pecado e em algum momento se sentir bem. Né? A gente vê pessoas que professam viver no pecado, né? São apologistas da forma que elas vivem, ou seja, defendem aquela forma, por exemplo, o homossexualismo, o adultério. Né? Então elas vendem essa imagem, dizem que são felizes assim, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, elas vão para uma igreja, ouvem um pregador que lhe atrai, né, que acha interessante aquela palavra, que se sente bem ali naquele ambiente, mas não se decide por seguir a Cristo, o autor e consumador da fé. Só querem experimentar, né? Estão no self-service e experimentam, né, as coisas gospels, satisfazem sua alma com aquela migalha. A Bíblia diz: se esperamos Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, né, a gente tem que querer Cristo na eternidade. É algo importante, é fundamental. É receber o seu perdão, aleluia, confessar o pecado, crer no Senhor Jesus Cristo, tomar a sua cruz e segui-lo. Bendito é o Senhor. Mas a gente percebe hoje que as pessoas querem saborear alguma coisa da fé sem se comprometer com o Cristo, que é o autor da fé. E às vezes a gente tem visto até que compram igrejas. Infelizmente, aqueles pastores, pastoras que recebem, né, essa doação, em vez de fazer bem, fazem mal, né, porque passam a mão na cabeça do pecador e não pregam a verdade. Por isso que as pessoas vão lá e se sentem bem naquele lugar, né, e até de forma abundante. Mas isso é mais uma característica de querer sentir-se bem, mas não se voltam para Cristo, não se arrependem dos seus pecados e querem continuar no pecado, mesmo assim vão de vez em quando provar alguma balinha gospel para poder enganar, né, a sua satisfação da sua necessidade espiritual. Essa é a espiritualidade pós-moderna, né? Compreende os desigrejados, compreende também aqueles que estão vivendo o pecado, mas se sente bem ouvindo uma pregação, se sente bem ouvindo uma música, mas não toma uma decisão por Cristo, aleluias, e continua na sua vida de pecado. Acha que é certo, acha que é bonito, acha que é bom, mas não se arrepende do pecado e segue a Cristo. Que Deus tenha misericórdia e que os jovens tomem cuidado com isso. Que muitas das vezes está na igreja, às vezes também vai lá se melar, né, no show gospel, mas depois se esquece de Cristo. E às vezes vivendo no pecado dentro da igreja. Que Deus tenha misericórdia. Segundo tópico, a resistência do crente. A gente já identificou em doutrina, que é bem abrangente, né? Desconstrução, essas ideologias, esses inimigos da palavra. Glórias a Deus, essa vida fácil, né? De poder provar a qualquer momento uma merendinha gospel e continuar no pecado. Né? Mas se nós já identificamos o erro, vamos resistir. A Bíblia diz: resistir ao maligno e ele fugirá de vós. E o apóstolo escreveu aos jovens, dizendo: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Então nós temos capacidade, condição de resistir a estes ventos de doutrina. Primeiro subtópico: o mundo a ser resistido. O crente é desafiado a vencer a tentação. 1 Coríntios 10:13. O diabo, Tiago 4:7 e o mundo. 1 João 5:4. Antes de identificar as características do mundo e qual o meio eficaz de vencê-lo, é preciso compreender o que o apóstolo João quer dizer com o termo mundo. A palavra mundo, na Bíblia, tem algumas variações, mas aqui ela vem do grego cosmos, que literalmente quer dizer algo ordenado, e que aqui assume também uma relação com o sistema ordenado, ou ainda sistema mudando, então que rege o mundo, caminho, os ventos, né, o curso que o mundo anda. Né? Então o mundo
esse sistema, né, onde caminha a humanidade. Esse sistema representa muito bem o espírito do anticristo, cuja principal marca é a de ser contra tudo que se chama Deus, segundo Tessalonicenses 2,4. Ou seja, este mundo é inimigo de Deus, de seu povo e de sua palavra. Portanto, este é um mundo a ser resistido pelo crente fiel. Embora em outras partes do mundo, os crentes estão enfrentando inúmeros desafios, às vezes sofrendo risco de morte, sendo perseguidos realmente, literalmente, presos, apanhando, mortos. O inimigo ele não deixa de atacar a nós que talvez estejamos numa relativa liberdade ou vivendo em paz, né? Ele continua com armas ferozes contra todos nós. E o mundo é exatamente isso, né? A Bíblia diz que o mundo jaz maligno. Já a gente encontra essa palavra em sepulturas, ou seja, o mundo está apodrecendo. E o crente quer também entrar nessa condição de podridão, ou quer ser santo, como Deus é santo. Então nós temos que vencer esse mundo, esse sistema. Aleluia, a forma como o diabo, né, interfere e influencia os homens. Né? Ele é a maior influência. Né? Tive aí as influências na internet com milhões, não sei quantos seguidores, mas o diabo é a maior influência da humanidade. Você quer ser seguidor do diabo, desse influenciador ou de Cristo? Deus nos ajude e tenhamos discernimento para entender que o sistema do mundo é se arruinar em pecado e sempre contrário a tudo que chama Deus. Esse é o Espírito do Anticristo que já está no mundo. Ele ainda não se personificou, mas o diabo já tem agido de maneira sorrateira, né? Ele não recebe, talvez, uma perseguição, em nome de Jesus, que estejamos livres dela, mas uma perseguição ferrenha, né? Na carne, mas a gente recebe a perseguição de forma ideológica, de forma cultural, e é claro também isso até vai abranger até o sistema político e judicial que vai abraçar essas ideologias em detrimento ao que a Bíblia fala, ao que a palavra de Deus fala. Ou seja, este mundo é inimigo de Deus, de seu povo e de sua palavra. Portanto, este é o mundo a ser resistido pelo crente fiel. Glórias a Deus. Então, nós temos que resistir ao diabo, né? À tentação e ao mundo. O segundo subtópico é um mundo sem fundamentos. Qual a característica do mundo atual, né? Ou desse sistema, da forma, do curso que o mundo caminha hoje? De que forma a fé cristã é testada e desafiada atualmente? A respeito desse tempo, o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman caracterizou a pós-modernidade como sociedade líquida, cuja marca principal é a fluidez, isto é, a não solidez das relações em seus mais variados aspectos, resultando assim na falta do comprometimento e relacionamentos sem profundidade e descartáveis. Já vimos no tópico anterior, né? O mundo líquido, né? Mas o crente tem que ser quadrado, né? Ele não pode se encaixar em qualquer lugar não. Ele já tem que ter uma forma predefinida, a forma de Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós somos seguidores de Cristo, temos que nos parecer com Cristo e não andar conforme o mundo. Que ama o mundo é inimigo de Deus. Deus nos ajude. Louvado seja o Senhor. Esse mundo anda assim, né? O que era pecado, o que era crime, nos anos passados já vai havendo, né, toda a abertura, toda a descriminalização. Esse dia mesmo eu estava ouvindo uma notícia que estava sendo votada a descriminalização do porte de droga. Então aí vai abrindo outras brechas e o mundo vai se ajustando ao pecado. Aborto, a gente vê aí que o governo é completamente a favor de aborto, né? Enganou na época da política e agora mostra a sua cara. E felizmente o mundo ele vai se desmanchando, né? Nessa liquidez e todos os princípios ficam para trás. Mas o crente ainda, aleluia, ele tem uma outra legislação, uma outra constituição, é a palavra de Deus. Ele não é cidadão deste mundo. Ele está aqui como peregrino. Glórias a Deus. Então a nossa regra de fé e prática não varia, não é líquida. Nosso Deus, nele não há mudança, nem sombra de variação. E nossos pés não podem deixar, aleluia,
a posição que estão sobre a rocha. Aleluia. Nossa casa é construída sobre a rocha. Então o mundo, como diz o hino, se arruína em pecado, mas a igreja continua de pé, como diz um outro hino. Nesse contexto de instabilidade e ausência de fundamento sólido, a doutrina cristã é colocada à prova o tempo todo. Aliás, isso foi previsto pelo apóstolo Paulo ao falar de um período por ele chamado de tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1. O justo diante do deslocado dos fundamentos estruturais da vida remonta os tempos bíblicos, Salmo 11:3, Abacuque 1:4. Então tem que viver pela fé. Portanto, assim como os salmistas e o profeta Abacuque foram desafiados, os crentes da atualidade o são e devem manter firme a sua fé, mesmo em um mundo sem fundamento sólido. Glórias a Deus. Tudo está desmanchando, mas o crente está afirmado. Glórias a Deus. E tem que resistir a esse vento de doutrina atual do nosso tempo, da pós-modernidade. Esse é sobre o tópico, a vitória que vence o mundo. O apóstolo João afirma que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João 5:4. Mas afinal, o que é esta fé capaz de vencer o mundo? Qual o seu significado e como o crente deve utilizar-se dela na tarefa de resistir ao mundo atual, junto de seus ventos de doutrinas? Em primeiro lugar, não se trata de qualquer fé, não é uma fé subjetiva, pois o apóstolo é objetivo em dizer a nossa fé que remonta ao texto de Judas, que, incentivando seus leitores, disse que eles deveriam batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. O Senhor Jesus é o autor desta fé, Hebreus 12:2, e ela é dada por Deus aos crentes, Efésios 2:8. Em segundo lugar, esta fé oferece condições ao crente para que resista aos constantes ataques de seu adversário. Paulo compara a fé a um escudo, com evidência clara de que ela cumpre um papel de defesa aos ataques do diabo, Efésios 6:16. Essa fé, que é uma das indumentárias ali da armadura de Deus, essa fé que é crer em Cristo, que Ele é o autor consumador, aleluia, é crer na palavra. O mundo vai dizer isso é ultrapassado, isso não existe, nós estamos firmes em quem temos crido. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A gente sabe que o nosso Redentor vive. A palavra se cumpre, tem se cumprido e vai cumprir-se toda, cabalmente. Crendo ou não crendo, o mundo crendo ou não crendo, no arrebatamento daqui a pouco acontece. Glórias a Deus. Passamos como Pedro, quando aqueles discípulos se ausentaram, foram ali só os 12, e Jesus perguntou, vocês também não vão? Eles disseram, para onde, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, fique firme em Jesus, tenha fé, creia nele, aleluia. Certamente estará resistindo e o diabo vai fugir de nós. Aleluia, o justo viverá pela fé, lembrando lá de Abacuque e também em Hebreus. O escritor aos Hebreus afirma que a fé oferece firmeza e garantia ao crente em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Lembre dos heróis da fé. Enfrentaram muitas adversidades. Aleluia. Tiveram muitas chances de recuar, mas preferiram confiar no Senhor e, aleluia, foram vitoriosos. Após o salmista perguntar sobre a condição do justo, enquanto vê os fundamentos da terra serem abalados, ele declara a soberania de Deus e o seu controle sobre tudo o que ocorre na terra. Salmo 11:4, que diz, o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Glórias a Deus. Então, o Senhor está atento no controle, reinando. Louvado seja o nome do Senhor. E no tempo certo, todas as coisas sucederão. Louvado seja Deus. E o terceiro tópico é, ame o Senhor. Ame a sua palavra. Então, já viu que começa pela fé. E se eu tenho fé, eu creio na palavra. Se eu tenho fé, eu não vou pecar. Porque eu amo a Deus e não vou querer desagradar o meu Senhor, que me salvou, me perdoou, me deu vestes novas. E eu agora quero servi-lo e adorá-lo. E o mundo não tem nada para nos oferecer. Aleluia. Tudo que o mundo oferece são pílulas enganosas de satisfação. Um minutinho, aquela alegria passa, querer sentir-se bem, dá lugar, aleluia, à amargura, ao peso, ao fardo do pecado. Aleluia. Então o mundo não tem nada para trocar conosco.
em relação a tudo aquilo que nós já ganhamos em Cristo. Primeiro subtópico, criados para amar. Dentre as virtudes apresentadas na Palavra de Deus, o amor é a mais nobre e sublime. Entretanto, a Bíblia ensina que o amor deve ser empregado na direção correta. Caso contrário, seus efeitos serão desastrosos, como o amor ao dinheiro, que traz consigo males e dores, 1 Timóteo 6,10. Ou quando o homem é amante de si mesmo, 2 Timóteo 3,12. Então, nós fomos criados para amar. Esse amor tem que estar direcionado à pessoa certa, não a nós mesmos, não ao dinheiro, não aos prazeres, mas aquele que nos criou, louvado seja o nome do Senhor. A expressão afeição é usada para demonstrar a pureza e a força do amor, pois indica a forte inclinação para algo, capaz de levar uma pessoa a abrir mão de sua própria vida em favor do outro. 1 Tessalonicenses 2,8. O amor é condutor das boas ações humanas. Ele determina a direção a ser trilhada. O homem foi criado para amar a Deus. Entretanto, o pecado desvirtuou esse propósito, levando-o a desviar-se do seu amor. Em Cristo, o homem tem todas as condições para amar e redirecionar o seu amor a Deus. Romanos 14,8. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando estamos no pecado, somos inimigos de Deus. Mas em Cristo nós podemos voltar a amá-lo, adorá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos amou primeiro, estando ainda em nossas ofensas, nosso pecado. Ele nos amou, Ele morreu por nós, aleluia, na cruz para nos salvar. Deus amou o mundo enviando seu Filho nos amou, sendo fiel até o fim, até a morte de cruz, para nos salvar. Aleluia. O nosso amor é um pouquinho que nós podemos fazer para retribuir. Não vai conseguir, aleluia, pagar todo o amor que Deus derramou sobre nossas vidas. Segundo subtópico, ame o Senhor. Então aqui também a gente está falando sobre, aleluia, armas para resistir aos meios de doutrina e ao mundo. Glórias a Deus. Vimos a primeira que é a fé e essa segunda é amar a Deus. O texto de Deuteronômio 6,5 serve como referência quanto à forma adequada do ser humano se relacionar com o Criador. O próprio Senhor Jesus reverberou esta ordem. Lucas 10:27. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é a prioridade. Depois vem a nossa família, depois vem a igreja. Então a gente tem essas prioridades que vai, aleluia, fazer com que acertemos o alvo do nosso amor. Glórias a Deus. Em todo o Novo Testamento, há incentivo ao amor a Deus e a Cristo, sob graciosas promessas. Romanos 8:28, 1 Coríntios 2:9, 8:3, Efésios 6:24. Vamos ler Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja Deus. Então a gente vê que aqueles que amam a Deus têm bênção, são abençoados. Não merecíamos, mas o Senhor ainda se apraz em nos alcançar com a sua graça. O salmista afirmou que os que amam a Deus têm a garantia de sua eficaz proteção, fazendo triunfantes nas mais diversas batalhas. Portanto, o amor a Deus é também uma forma de resistência aos ataques das tendências atuais das falsas doutrinas, pois o crente que ama ao Senhor lutará intencionalmente por agradá-lo, inclusive rejeitando todo tipo de desvio da verdade de sua palavra. Glórias a Deus. Então a gente vê que isso falta àqueles que querem continuar no pecado, mas de vez em quando ir lá dar uma piscadinha dos produtos gospel, uma pregação, uma palavra, eu chamo de produto. E muitas das vezes essas palavras, essas pregações, melhor dizendo, esses louvores, têm o intuito de agradar o ego, de satisfazer ali, massagear o eu, o egoísmo. As pessoas só pensam nela, só vitória, só vitória. Então as canções são para louvar o ser humano, são antropocêntricas, o homem no centro. E não tem esse amor a Deus, de não querer ofendê-lo, não querer, aleluia, desagradar o coração de Deus, não viver no pecado. A gente vê que o jovem, que o crente que ama a Deus, ele também resiste aos ventos de doutrina. E por último, ame a sua palavra. Além do amor a Deus, o amor à sua palavra é também um recurso poderoso no processo de enfrentar, resistir e vencer
às tendências atuais da falsa doutrina. O salmista declarou seu amor pela palavra de Deus. Salmo 119, 97. Conforme seu próprio testemunho, os resultados desse seu compromisso com a verdade são meditar na palavra de Deus em todo dia, versículo 97, desviar os seus pés de todo o caminho mau, versículo 101, e aprender a aborrecer e a rejeitar todo falso caminho, versículo 104. Então, a partir das palavras do salmista é possível perceber que, além de outras garantias, o amor pela palavra de Deus possibilita a identificação dos falsos caminhos, evitando o erro, a fim de agradar a Deus, que deve ser amado acima de todas as coisas. Amar a palavra não é pegar a Bíblia, abraçar e beijar. É examinar, é ler, estudar, é gastar tempo, aleluia, estudando-a, se dedicando, meditando nela de dia e de noite, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Para amar a Deus, amar a palavra e ter fé são os três pilares para ficarmos firmes, resistindo às doutrina, amando a Deus e obedecendo a sua palavra, e chegaremos no céu. Aleluia, daqui a um pouquinho de tempo. Bem, concluindo, o diabo não desistiu de disseminar desvios doutrinários no meio da igreja, com o intuito de promover seu enfraquecimento espiritual. Percebe-se também que as suas formas são atualizadas conforme o tempo, o que impõe à igreja o desafio de identificar as tendências atuais da falsa doutrina. Essa lição apontou que, atualmente, a pós-modernidade representa a essência desses desvios e que somente por meio da fé genuína é que o crente resistirá aos ataques deste tempo. A igreja deve fortalecer-se na fé, renovar o seu amor para com Deus e a sua palavra. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa nos ajudar, aleluias, a entender esse tempo, a discernir a ação do diabo na mente dos homens e a resistir a todos os ataques de Satanás, nos abrigando, aleluias, na palavra de Deus, nosso amor a Ele e na fé em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos vitoriosos. Próxima lição, a doutrina deve fazer parte do culto. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Vimos, Pai, aleluia, como o diabo, Pai, astuto, e nesse tempo que chama pós-moderno, Pai, tem afligido, Pai, a mente de muitos homens e tentado, Pai, interferir e influenciar a sua igreja. Pai, fortalece cada jovem, cada aluno da escola dominical, possamos estar firmes, resistindo ao diabo, para que ele fuja de nós. Possamos estar com a nossa casa edificada sobre a rocha. Aleluia, para resistir a qualquer vento, a qualquer tempestade. Em nome de Jesus, continua abençoando a tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém.